Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que Ele venha ensiná-los, orientá-los de acordo com a vontade dEle. Nós temos falado muito sobre o reino de Deus, não é verdade? Você sabe que quando Jesus começou a pregar, Ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E quando pregai, falando para os discípulos, diz-lhes: é chegado até vós o reino de Deus. E muitas pessoas têm dúvidas, com certeza, a respeito do que significa buscar o reino de Deus. O que significa entrar no reino de Deus? Como que eu posso buscar o reino de Deus e a sua justiça? Não é difícil entender. Difícil é praticar, não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Porque quando a pessoa realmente está interessada se sujeitar, se submeter ao reino de Deus, ao governo do reino de Deus, é como uma pessoa que elege um determinado candidato para presidente, para senador, para deputado, para governador, prefeito. Então, ela elege um candidato seu porque ela acredita nas propostas que ele tem, que ele oferece. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Então, quem adere àquele candidato, quem vota naquele candidato, é a pessoa que acreditou no candidato. Se ele vier mais tarde decepcioná-la, são outros 500. Mas o que importa, o fato é que quando a pessoa busca o reino de Deus, ela começa a fazer, a agir, a tomar atitudes de acordo com o reino de Deus. Por exemplo, Jesus disse: perdoai. Ele não falou isso? Falou. E até na oração do Pai Nosso, ele fala para a gente orar assim: perdoa-nos como nós, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, é obrigação nossa que está querendo, se eu quero entrar no reino de Deus, se eu quero estar sujeito ao reino de Deus, então eu tomo as palavras de Jesus e aplico, começo a aplicar na minha vida. Então eu tenho que perdoar. Se eu tenho um sentimento mal, ressentimento contra qualquer pessoa, então eu tenho que perdoar essa pessoa. Não depende de sentir, perdoar não depende de você sentir no coração vontade de perdoar. Porque se você depender do seu coração para tomar atitudes espirituais, você nunca vai obedecer a palavra de Deus, você nunca vai seguir aquilo que está escrito, porque o coração, por si mesmo, já é rebelde. O nosso coração representa nossas vontades, os nossos desejos, nossas cobiças, nossos sonhos. Então, o nosso coração não quer se submeter ao reino de Deus, porque tem que andar na linha. É isso aí. Tem que fazer o que é certo. Tem que fazer o que é bom, o que é o bem. Deus é bom. Deus é o bem. Então, quem quer entrar no reino dele tem que se esforçar para fazer o bem. E uma das coisas que mais importa quando a pessoa quer entrar no reino de Deus é perdoar. Porque a primeira coisa que Deus faz quando nós nos arrependemos, quando nós
confessamos, ó Senhor, poxa, eu errei, eu falhei, puxa, eu não devia ter feito isso e aquilo. A primeira coisa que ele faz é perdoar, ele perdoa. Ele perdoa porque Deus é amor, Deus é perdão. Então quem deseja entrar no reino de Deus, tem que começar com esses passos, perdoando aqueles que lhe fizeram mal, orando por essas pessoas. É uma forma que eu encontrei para perdoar pessoas que eu queria que morressem, que eu queria que eu fosse o primeiro a saber. Eu tinha raiva dessas, mesmo sendo bispo, pastor, sendo homem de Deus, eu tinha raiva. Mas o Espírito Santo falou, olha, como é que você pode pregar o perdão e não perdoar? Mas como é que eu vou perdoar? E ele então me ensinou, ore por ele. Aí tá bom. Eu orei, ó Senhor, abençoe esse sujeito, essa pessoa que me fez mal e tal, e tal, tal. Quando eu orei por essa pessoa, mesmo contrariando os meus sentimentos, o meu coração, então eu fui aliviado daquele peso da falta de perdão. Então, se você esperar sentir para perdoar, você nunca vai perdoar. Mas se você perdoar, porque vai obedecer a palavra de Deus, a palavra de Deus diz o quê? Perdoai. Então eu vou perdoar. Como que eu perdoo? Ora pela pessoa, ora por ela, queira o bem dela. Ao invés de você querer o mal, você ora para que ela seja abençoada. Pronto, acabou. Então, a sua mágoa vai desaparecer, você vai entrar em paz consigo mesmo, sobretudo com Deus. Isso é buscar o reino de Deus. Outra coisa, que Jesus ele foi tentado, né, quando disseram para ele, perguntaram a ele, Senhor, é lícito pagar impostos a César? Então Jesus me mostra uma moeda. Aí eles mostraram uma moeda. De quem é essa efígie? Aí eles disseram, de César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles não perguntaram a respeito de Deus, perguntaram de César, se deveria ou não pagar impostos a César. Então, Jesus respondeu, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, se eu quero entrar no reino de Deus, então eu começo a obedecer esses ensinamentos simples, mas fundamentais. Então, se eu quero ter paz com César, César é o governante, é implacável, é cruel, é injusto. César é ladrão, rouba o pobre. Enfim, César, é mau. Mas eu tenho que pagar imposto, então eu vou pagar o imposto. O que ele vai fazer com o imposto que eu paguei é problema dele com Deus. Todo mundo vai ter que dar contas a Deus do que faz. Você sabia disso? Todos os que roubam, todos os que mentem, todos os que vivem no pecado, um dia vão ter que dar contas a Deus, porque haverá o julgamento, o grande julgamento. E todos terão que dar contas a Deus. Cedo ou tarde vão ter que fazer isso. Vai haver o dia do juízo final, e aí cada um vai ser cobrado de acordo com o que recebeu aqui na terra. Eu vou dar conta de tudo que Deus me deu. Tudo, 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 tudo. Eu vou ter que dar conta dos talentos que Ele me emprestou, da sabedoria que Ele me emprestou. Eu vou ter que dar conta de tudo. Por quê? Porque Ele me empresta para que eu venha honrá-lo com aquilo que Ele me emprestou. E é só por um tempo, porque depois a gente
passa para a eternidade e fica tudo por aí. Mas ele vai provar a minha lealdade, a minha fidelidade para com ele, com o que ele colocou nas minhas mãos, os talentos que ele colocou. Toma aqui 5 talentos, toma aqui 2 talentos, toma aqui 1 talento. E ele dá talentos de acordo com a capacidade de cada um. Então, se ele me deu 1 talento, então eu vou usar esse talento, vou multiplicá-lo. É obrigação minha. E isso significa que eu estou dando a Deus o que é de Deus. E se eu sou correto para com o César, pagando os impostos a ele, mesmo que ele vá roubá-los, não importa, o problema é dele com Deus. Se ele teme a Deus, se ele não teme, é problema dele. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que honrá-la, eu tenho que dar a César o que é de César. Então, muitas pessoas que ganham dinheiro, elas querem porque querem ganhar mais e mais. E nessa busca frenética pelo dinheiro, elas não gostam de dar, elas não gostam de pagar os seus impostos. Então, procuram dar jeitinho para fugir do seu compromisso para com César. Mas se você quiser ter paz com César, então pague os seus impostos. Faça o que tem que ser feito. É correto isso. Então, quando eu ando de acordo com os ensinamentos de Jesus, eu perdoo, eu pago os meus impostos, eu faço a coisa certa. Então, Deus me abençoa. Ele vai me fazendo entendê-lo. E então ele vai me dar mais entendimento, compreensão, para que eu viva em comunhão perfeita com ele. Mas, realmente, é difícil. É difícil porque se a pessoa não teme a Deus, como é que ela vai ser leal para com Deus, com quem não vê? Ela pode ser até leal com César, porque tem medo de ser jogado ou jogada aos leões. Mas com Deus ela não vê Deus, ela não sente Deus, ela não toca em Deus, ela não teme a Deus. Então, ela não vai fazer nada em relação a Deus. Com César, que é mau, que é cruel, que é perverso, então ela tem medo e ela obedece, em parte. O ser humano é cabeçudo, é cabeçudo mesmo, né? Prefere obedecer a César do que obedecer a Deus. Nós temos que obedecer tanto a Deus quanto a César, tanto a César quanto a Deus. Então, com respeito aos dízimos, muitas pessoas dizem, isso é um absurdo, dar os primeiros 10%, as primícias da minha renda, pagar, dar na igreja. Eu sei lá o que o pastor está fazendo com o meu dinheiro, você não tem nada que saber. Isso é problema do pastor, do bispo, ou da igreja, da instituição, isso é problema dele. A mesma coisa, você paga imposto, se o governo rouba o seu imposto, etc., isso é problema dele. Problema dele. O seu problema é pagar, honrar. A quem honra, honra. Então, se eu tenho que honrar César com os impostos, eu vou honrá-lo. Se eu tenho que honrar a Deus com os dízimos e ofertas, então eu vou fazê-lo. E isso é uma coisa, é uma questão de fé. Com respeito às coisas de Deus, é com respeito, é a fé. A fé é algo espiritual. O reino de Deus você não vê, você não toca, você não sente. Mas ele está aí na sua consciência. A sua consciência diz para você fazer o que é certo. É o que é o reino de Deus. Então você tem que ser honrar a Deus o que é com o que é de Deus e honrar César com o que é de César. Entendeu, minha amiga? Há quem diga, bispo, eu não dou dízimo coisa nenhuma. Eu creio na palavra de Deus, eu creio em Deus, mas eu acho que o dízimo é coisa do passado, é coisa do antigamente. Pois é,
Se você não quiser ser dizimista, o problema é seu. Eu não tenho nada com isso. Se você quiser ser fiel ou não, se isso que está escrito na Bíblia não é para você cumprir, isso é problema seu. Você vai dar conta do que você tem recebido de Deus. Ele te deu a saúde, ele nos dá a saúde, ele nos dá força, ele nos dá sabedoria, ele nos dá mãos, ele nos dá condições para semear e colher o que nós semeamos. Ele nos dá as condições climáticas para a gente poder trabalhar, plantar, semear e colher o fruto da nossa semente. Isso é divino, mas a pessoa que não considera, não teme a Deus, não paga. E aí, quando vem os apertos, ela fica desesperada, ela fica chorando pelos cantos, pedindo ajuda aqui, ali e acolá, pedindo emprestado, entregando sua vida aos agiotas por um pouco de dinheiro. E elas acabam se arrebentando nesse mundo. Mas quem é fiel a Deus, Deus guarda, Deus protege. Deus protege aqueles que são justos, aqueles que honram-no com as suas ofertas, seus dízimos. E preste atenção, minha amiga, meu amigo, nós ensinamos a palavra de Deus. E o que eu ensino, eu pratico. Eu faço a minha parte. Se você não quiser fazer a sua, o problema é seu. Agora, não fique com inveja do trabalho das minhas mãos prosperar e o trabalho das suas mãos não prosperar. Porque se você é infiel a Deus, como é que você vai querer cobrar de Deus a fidelidade para com você? Então, eu posso cobrar dele a fidelidade. Oh, meu Deus, está aqui escrito, poxa. Eu tenho sido fiel a ti. Não é justo que eu venha padecer com os ímpios. Por exemplo, nesse desastre, nessa tragédia que aconteceu lá em Los Angeles, que nós postamos ontem. Então, você vê muitas casas pegando fogo, muita gente tendo que sair fora de suas casas, largar tudo para trás, num lugar rico, num lugar chiquérrimo. Eu conheço aquilo lá, alguma coisa. É um lugar só de gente endinheirada. Mas aquela gente endinheirada se arrebentou e perdeu tudo. Por quê? Insultou Deus, blasfemou contra Deus. Então, quando uma pessoa insulta, blasfema, quando a pessoa tem um comportamento não temente a Deus, é óbvio que ela vai colher os frutos daquilo que ela está semeando. Por outro lado, nós temos conhecimento de um pastor que todas as casas pegaram fogo, mas a casa dele ficou intacta. Não é da Igreja Universal, não, é de outra igreja. Mas era um servo de Deus, temente ao Senhor. Lembra quando Deus falou para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão lutou com ele, falou, oh, Senhor, mas é justo o Senhor destruir os ímpios com o justo? Aí Abraão falou, e se tiver 50 justos lá, só vai destruir todo mundo por causa, e inclusive os 50 justos? E Abraão foi apelando, e se tiver 40, e se tiver 20, e se tiver 10 justos? Deus falou, não, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra se tiver 2 ou 10 justos. Realmente não tinha. Os que eram justos, Deus mandou lá salvar, tirar, que era Ló e a sua família. Mas o resto padeceu. Então, amiga e amigo, quando a gente honra a Deus, Deus nos honra. Quando a gente desonra a Deus, a gente mostra que não crê nele. A gente não crê, olha só. É fato isso. Se você crê no seu candidato, você vota nele. Se você não crê, você não vota. É ou não é? Então assim é com Deus. Se você obedece, faz o que ele manda, então você mostra que crê nele.
Se você não obedece a palavra dele, você mostra que não crê. Se você não obedece, você mostra que não crê. Se você obedece, você prova que crê. Então, quando a gente crê e é levado a circunstâncias difíceis, então a gente tem com quem contar. A gente tem com quem contar porque ele é o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. Ontem nós estávamos lá em Siló. Nós fomos a Siló, onde foi colocada a Arca da Aliança, construída ali, o tabernáculo, e o profeta Samuel cresceu e se tornou profeta, homem de Deus. Então, nós vimos que aqueles que se mantiveram justos, Deus os justificou. É o caso de Samuel. Ele cresceu vendo os filhos do sacerdote Eli se corrompendo o povo, agindo de forma errada. Mas Samuel conservava a sua integridade, o seu temor. Ele não ficou falando para ninguém, olha, esse pessoal aí tá fazendo isso, está fazendo aquilo. Não! Ele conservou o seu temor para com Deus. Ele fez a parte dele, ele cuidou do seu ofício, das suas obrigações. Entende, minha amiga, meu amigo? Isso é bom você saber, porque, de repente, você é uma pessoa que não desenvolve na sua vida profissional, porque você fica olhando para os outros, você fica condenando os outros. Ah, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Ah, fulana tem sorte, eu não tenho sorte. Você, ao invés de você cuidar de si mesma, você fica jogando pedra nos outros. Não é isso, não é assim que se entra no reino de Deus. O reino de Deus é um lugar onde você entra sozinha. Você não carrega ninguém nos braços. É você e Deus, Deus e você. Então, cuide da sua fé, faça, obedeça aquilo que a palavra diz. Não interessa se as pessoas estão fazendo coisas erradas, não interessa se o seu pastor da igreja, recebe o seu dízimo e gasta de forma irregular, se ele está roubando, não está roubando, é problema dele com Deus. Você tem que fazer a sua parte. Eu faço a minha parte. Eu procuro fazer a minha parte. Ainda que seja falho, eu procuro fazer a minha parte. Eu não quero saber dos outros que fizeram ou que não fizeram. Eu faço a minha parte. Porque eu quero entrar, eu quero viver no reino de Deus. Eu quero estabelecer o reino de Deus como um modo de vida. Eu vou viver na justiça dele. É por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro viver aquilo que o reino de Deus diz. Obedecer a sua palavra, suas regras. E na sua justiça. Andar na sua justiça. Então, minha cara amiga, meu amigo, muitos crentes têm fé para receber, mas não têm fé para dar. E a verdade é essa. Se você não tem fé para dar, você não vai ter fé para receber e manter aquilo que você receber. Você pode até receber, mas você vai perder. Jesus deu um exemplo extraordinário, que eu sempre gosto de citá-lo. É o caso dos 10 leprosos. Os 10 leprosos estavam condenados à morte no deserto. Eles não podiam nem entrar na cidade. Então, eles estavam literalmente condenados. Mas quando apelaram pela fé a Jesus, Jesus os curou, todos os 10, mesmo sabendo que apenas um voltaria para lhe agradecer. Jesus sabia, mas ele curou os 10. Ele podia ter curado só aquele. Se Jesus olhasse como nós, seres humanos, normais, que ficamos olhando das injustiças ou cobrando justiça dos outros, Jesus não vou curar ninguém, não, vou embora. Esse pessoal aí, tudo incrédulo. Não, mas tinha um que era justo. Tinha um. E somente esse foi salvo. Os outros 9 foram curados. Mas, por quanto tempo?
até o momento que morreram e receberam o justo castigo de terem negado Jesus. Então, amiga e amigo, você tem que cuidar de si. Você está buscando o reino de Deus? Não ore para ninguém. Não olhe os defeitos. Pior que é isso. Às vezes a pessoa olha e só fica olhando os defeitos. Tem maus olhos. Tem maus olhos com o pastor, tem maus olhos com César. Tem maus olhos. Poxa, bicho, mas você sabe que aqui nesse mundo é um mundo cão e tal. Eu sei. Deus sabe também. Mas eu vou cuidar de mim. Se eu quero entrar no reino de Deus, eu vou cuidar de mim. Eu que tenho que cuidar de não fazer o que os outros fazem de errado. Eu vou fazer o que é certo. Eu lembro quando, no início da minha carreira com Jesus, eu sabia dos erros, das falhas, erros crassos, erros feios do bispo, do pastor, lá da minha igreja. Mas eu não estava nem aí. Não me interessa. Eu não deixei a igreja por causa disso. Muito pelo contrário, eu me mantive firme, porque eu não ia na igreja por causa do pastor, nem por causa do bispo. Eu ia para ouvir e aprender a palavra de Deus. Eu ia para ouvir e receber de Deus aquilo que ele tinha prometido para aqueles que obedecem a sua voz, a sua palavra. Entendeu? Então, eu sabia de coisas erradas, mas eu não me interessava em dizer, passar para adiante. Não, pelo contrário, eu cuidava da minha fé, porque a salvação, minha amiga, é individual. Individual. Presta atenção, ninguém entra no reino dos céus com o filho no colo. Ou no colo da mamãe, ou no colo do papai, não. Cada um entra no reino dos céus com as suas próprias pernas, com a sua própria fé. O justo viverá pela fé, pela sua própria fé. Não é pela fé de fulano, beltrano ou ciclano, é a sua própria fé. Quem crê e for batizado será salvo. Quer dizer, cada um tem que crer e tem que ser batizado para ser salvo. Cada um tem que se arrepender para receber, de fato, o batismo com o Espírito Santo. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Então, entrar ou buscar o reino de Deus é isso. É isso. Se eu começo a praticar aquilo que é do reino de Deus, eu estou a caminho na entrada do reino de Deus. Isso é maravilhoso. Quando eu entrar nele, eu vou receber o prêmio do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele me dá um nome novo. Do meu Pai, o meu novo Pai, o meu verdadeiro e eterno Pai, vai me dar um nome novo. Ele já me deu um nome novo. Eu não sei como é o meu nome novo, porque você sabe que é o pai que dá, os pais que dão o nome dos filhos, não é isso? Pois bem, quando ele me recebe no seu reino, ele me dá um nome novo e escreve esse nome no livro da vida. E no dia do juízo, esse livro vai ser aberto. Quem tiver lá escrito o seu nome novo, Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai. Então, amiga e amigo, vamos cuidar da nossa salvação de forma individual. O que os outros estão fazendo, deixando de fazer, esse é problema deles. Nós temos a ver com a nossa alma diante de Deus, tá bom? Isso significa buscar o reino de Deus. Você começa a fazer o que é certo. Hoje, por exemplo, hoje é terça-feira, né? Então, hoje, terça-feira, você começa a fazer o que é certo. Ó, isso aqui, você vai acertar as contas com o imposto de renda, então declara direitinho, faz tudo certinho.
você vai trabalhar, você não vai enrolar no banheiro, não vai ficar enrolando, fazendo hora no banheiro só para gastar o dia e não honrar o seu compromisso com o seu patrão. Não faça isso, porque você vai ser prejudicada. Vai ser prejudicada por si mesma. Você vai fazer o que é certo. Eu tenho que trabalhar 6 horas, 7 horas, 8 horas, então eu vou trabalhar essas horas e vou dar o melhor de mim. Eu ganho para isso. Eu dou graças a Deus por esse trabalho. Então, isso mesmo, dê graças a Deus e continue trabalhando e fazendo o melhor, dando o melhor de si para aquele quem você trabalha, para o seu patrão. Se ele é bom ou não, você trabalha, o seu salário vem das mãos dele. Então, você deve fazer o melhor. É isso que significa dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando às vezes as pessoas querem ficar em casa ou querem estender um feriado, então elas vão pegar lá, comprar um atestado médico. Isso é roubo, isso é uma mentira, isso é coisa do diabo, essa é a lei do diabo, é o reino do inferno. Uma pessoa que faz isso, com certeza, ela está se colando, coadunando, se comportando como filho das trevas. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, comida, bebida, roupa, casa, tudo, casamento, tudo vai ser acrescentado naturalmente, no momento certo, no momento de Deus. Deus abençoe vocês todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.